Finalmente, The Batman está entre nós e hoje a gente vai falar desse filme maravilhoso que eu já pude conferir. Já escrevi minha crítica lá no site Thunderwave, que é o site que eu escrevo, então para quem não conhece ainda, passa lá para você ver um pouco mais do que eu achei, né? Eu vou falar aqui um pouco, mas lá tá bem mais completo. Então corre lá para você que ainda não conhece, para você ver tudo que eu achei do Bat, né? Que foi muito criticado aí quando ele foi escolhido como Bruce Wayne, como Batman. Muita gente reclamou, falando que era o vampiro que brilhava, mas o vampiro evoluiu e hoje ele é morcego. Galera, então eu vou começar falando justamente desse aspecto, do fato do Edward Cullen hoje ser o Batman. Eu sei que muita gente aí torce o nariz e tal, mas galera, quem critica ele é uma galera que meio que não conhece de cinema, vamos falar a verdade, vai. Porque depois de Crepúsculo ele fez diversas outras obras, e em todas essas obras ele mandou muito bem, mano. A gente tem que ver muito mais do que só o roteiro, porque se você for se atentar ao roteiro lá de Crepúsculo, o roteiro era uma porcaria, o filme é uma porcaria, tudo bem, é o que tinha pra época, quando você fala de efeitos visuais, a história era ruim, tá ligado? Na minha opinião, tá? Cada um tem a sua. Mas se você parar pra pensar, você não pode julgar um ator ou uma atriz por ter feito um filme ruim, porque é sacanagem, não sobra ninguém. Porque na vida eu acho que todos os atores aí, atrizes, já fizeram pelo menos um filme ruim. Então vamos abrir o nosso coração aí pro Robert Pattinson, que tá muito bom, como Bruce Wayne e também como Batman. Pode parecer um pouco simples, mas se você não vê a diferença entre os dois personagens, né, os alter egos, acho que você não entende muito bem essa questão da identidade secreta e nem nada de super-herói. Porque eles têm que meio que dividir essa vida, né, de Bruce Wayne e a vida do Batman. E querendo ou não, são meio diferentes na sua maneira de agir. Então é meio que como se o ator fizesse dois personagens em um único filme. E ele manda muito bem como Batman e também como Bruce Wayne. Eu gostei que é uma versão do Bruce Wayne que tá amadurecendo. Eu vi que tem muita gente aí que reclama que esse Batman não ri, é sacanagem, né, mano? Enfim, mas não tô aqui pra criticar críticas. Vamos continuar falando aí do Batman. Então é um Bruce Wayne que tá amadurecendo, dá pra ver que ele tem muito esse estigma, né, da perda dos pais e também do que ele sente ali, de tudo que tá dentro do coração dele, a vingança, como ele mesmo fala aí no trailer. Então a gente vê esse processo dele, ele não é nem um Batman muito experiente, nem um Batman que acabou de começar. Ele tem ali o seu tempo de combate ao crime e eu acho que é uma fase bem legal do personagem, porque ele tá numa transição ali para se tornar um herói mais experiente. E eu gostei que a gente teve uma abordagem muito diferente de todos os outros Batmans que a gente já teve aí no cinema. Dessa vez a gente tem uma pegada um pouco mais no ar, com o Batman bem detetivesco. É muito forte aquela questão que acontece, né, em alguns filmes de detetives, que você tem o diário do personagem, então isso eu acho bem legal. O Batman ele mexe muito bem com a tecnologia, isso aí é uma coisa que também que está incrustado na cultura do personagem, então é bem legal a gente ver as tecnologias que tem. O Batmóvel tá sensacional, pra mim é um Batmóvel que combina com a versão do herói, com a fase que o Bruce Wayne tá vivendo lá, que como eu falei anteriormente, é essa fase de transição aí do herói que acabou de começar, tem poucos anos, né, não é um cara que acabou de assumir o manto de Batman, mas tipo assim, tem poucos anos atuando contra o crime, para essa transição de ser um herói já um pouco mais maduro. E é legal que esse amadurecimento já vem no filme, ele funciona muito bem como um início de franquia, porque ele mostra a transição de versão do Batman, e isso é bem bacana da gente notar. Tem uma cena que deixa isso muito explícito lá no final, e quem assistir vai saber, eu não vou dar spoiler aqui, mas quem assistir, na hora que ver essa cena vai falar, putz, ele tá virando outro Batman. E algumas coisas me pareceram bem autorais do Matt Reeves, né, como por exemplo a abordagem dos vilões, um pouco da história do Batman e também da família Wayne. Eu achei isso bem legal, né, porque mesmo sendo uma parada que não é tão popular assim, a maneira que ele adaptou, tendo alguns toques ali bem pessoais do diretor, ainda assim ele conseguiu manter muito, mas muito da essência do personagem. Pra mim, ele tem mais essência do que o Ben Affleck, por exemplo. Se bem que a gente ainda não conseguiu, né, infelizmente eu acho que nem vai conseguir ver o Ben Affleck aí num filme solo, mas eu acho que ele conseguiu manter isso muito bem. E os vilões estão sensacionais. Pra mim, esse charada do Paul Dano é tão diabólico, doentio, inteligente e estrategista quanto o Coringa do Heath Ledger. A atuação dele me dá medo. Quando você vê o charada do Paul Dano, me dá medo. O primeiro visual dele aí já dá bastante medo, mas quando você vê o que ele começa a fazer e a maneira que ele age, você começa a ficar, caramba, eu tenho medo desse psicopata. E é muito legal que o jeito que o charada gosta de agir
e o jeito que o Batman também atua lá na cidade é muito uma crítica ao que a gente vive nos nossos dias, né? No nosso dia a dia, a maneira que ele começa a se espalhar, que ele começa a viralizar. Isso é bem legal de a gente analisar também, né? Essa repaginada na história ali do Charada e também nesse confronto dele com o Batman. Acaba trazendo um pouco para os dias atuais. Então muitas coisas que a gente vive hoje é mostrado lá no filme de uma maneira, claro, que com ficção, mas querendo ou não, a gente sabe que a vida imita a arte e vice-versa. Além do Charada, que é o principal vilão, a gente tem também o Falcone ali com a máfia, tem também o Pinguim. Mano, o Pinguim, pra mim, eu me recuso a acreditar que aquele Pinguim é o Colin Farrell, mano. O que os caras fizeram é sensacional. Esse Pinguim eu acho que vai ter um pouco mais de espaço no futuro do universo do personagem, até porque já está confirmada uma série baseada no departamento de polícia de Gotham, que tá muito bem nesse filme. Quando eu vi que anunciaram essa série, eu falei, por que os caras estão fazendo isso? Mas depois que eu assisti o filme, eu falei, mano, isso aí tem muito potencial, tá ligado? Eu não gosto disso. Tipo Gotham, assim. Gotham é uma série do Batman sem um Batman. Então eu fiquei meio assim quando anunciaram isso, mas eu falei, não, uma série assim tem muito potencial na HBO Max e provavelmente o vilão deve ser esse Pinguim aí do Colin Farrell, que tá, mano, sensacional, assim. O que os caras fizeram de maquiagem ali é coisa de outro mundo, assim. Nem Branquelas supera, tá? Uma maquiagem dessa aí, nem o de Branquelas lá supera. O Falcone também é bem participativo no filme. Eu acho bem legal que eles recuperaram um pouco disso pro cinema, né? Dessa luta do Batman contra as máfias. É um Batman um pouco mais pé no chão. Lembra um pouco lá o Batman do Nolan, né? Em alguns aspectos. E isso eu acho bem legal. De você não ter esse compromisso de ter que falar, tá aqui o meu Batman, esse é meu universo, mas ali tem um kryptoniano, então tem coisas maiores acontecendo. O próprio Matt Reeves falou isso, que pra ele é um passo de cada vez. Ele não queria pensar no início de um universo gigante da DC dentro do universo de Batman, porque ele estava focado em The Batman. E quando você pensa no Batman, acho que é bem legal a gente pensar por esse lado, do personagem que tá ali, que tá olhando as máfias, tá tentando entender o que tá acontecendo. Então, a gente vê o resgate disso, né, do Batman tendo que interrogar a galera lá no submundo de Gotham, e isso pra mim é sensacional. Quem acompanha o herói tá ligado, sabe que isso é um aspecto muito forte dele aí nas suas histórias, um pouco mais detetivescas ali, quando tem um mistério por trás. E o Charada é um inimigo também que instiga isso, instiga você ter uma coisa um pouco mais detetivesca. Eu achei o filme muito bem amarradinho. Eu acho uma pena que esse personagem não esteja no DCU. Seria até legal em algum reboot, vai saber, do jeito que a Warner gosta de tomar algumas decisões que surpreendem, se um dia ele não entra aí no DCU. Mas seria muito legal, velho, porque eu amei o universo que foi construído. Gostei muito de como o filme prepara essa nova franquia, já dá algumas pistas do que pode acontecer no futuro, tanto em relação a novos vilões, quanto a novos parceiros. É bem legal a gente ver isso. A relação dele também com o Comissário Gordon, que pra mim é uma das melhores relações que a gente tem também em cinema, entre Batman e Comissário, é muito boa. Inclusive, por mais que o filme tenha um tom bem sombrio, seja um filme bem denso e pesado, um pouco da relação deles é meio que uns alívios cômicos ali que o filme tem. Por mais que a gente não espere, né, esse alívio cômico, mas não é uma coisa que fica forçada, assim, que quebra o clima. É bem legal de você assistir, super bem encaixado. O Matt Reeves mandou muito bem nesse filme e eu já quero ver o próximo Batman, já quero ver Flashpoint aí de algum jeito. Warner, por favor, eu sei que pra vocês é quase impossível, mas dá um jeito de dar um reboot e jogar esse Batman aí na linha do tempo do DCU. Eu prometo que eu vou perdoar tudo que já aconteceu se você colocar esse Batman lá com a Mulher Maravilha da Gal Gadot, com o Superman do Henry Cavill, ou se você quiser rebootar também o Superman, né, já que você não tá nem aí com o Henry Cavill, rebuta também, mas rebuta com qualidade, igual vocês fizeram aí em The Batman. Mas essa conversa é teoria, é pira de fã, a gente vai ver isso aí mais pra frente, falando do futuro do DCEU, do futuro da DC no cinema, né, e dos seus múltiplos universos. Não falei aqui de Pacificador também, mas quando eu for falar de futuro da DC a gente vai falar. Então fica ligado aqui no canal que a gente tá voltando às nossas programações normais. Se você não assistiu, os meus últimos vídeos foram das férias aí, falando um pouco lá de Los Angeles, mostrando algumas lojas de colecionáveis pra quem curte. Eu vou deixar a playlist linkada aí em algum lugar pra você assistir. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o famoso joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar com todos seus amigos pra eles saberem o que eu achei desse Batman maravilhoso, lindo. Eu te amo, Robert Pattinson, eu te amo!